Eu fui na igreja evangélica Assembleia de Deus. Eu fui para acabar um culto. E lá eu me encontrei com Jesus. Algo diferente estava para acontecer naquele local. Quando eu cheguei com 20 homens do Comando Vermelhos, fortemente armados, o porteiro daquela igreja, lembro como fosse hoje, baiano, ele olhou para mim e disse: moço, me dá sua arma, depois você entra. Eu falei com o porteiro: você sabe quem sou eu? E ele falou: não. E eu falei: eu sou o bandido Ligeirinho, chefe do Comando Vermelho. O porteiro olhou para mim e disse: grandes coisas que você é. Eu disse: quer dizer, você não está com medo de mim? Ele falou: não. Eu olhei para ele e coloquei a mão no revólver e falei: então eu vou começar a matar da porta. E quando eu usei esta frase, alguém chegou e falou assim: olha, o pastor falou que vocês podem entrar. E nós entramos. E eu disse: 10 fica aqui na porta e 10 entra comigo. Se o Jesus dos crentes chegar, vocês seguram ele, porque eu preciso conversar com Jesus dos crentes. E o pastor pregou no livro de São João, capítulo 8, o versículo de número 32, que está escrito: conhecereis a verdade vos o libertará. E quando ele começava a pregar com ousadia, o Espírito Santo de Deus usando a vida daquele homem, eu olhei para o meu colega, minha segunda pessoa, e eu disse: o que é que você tem? Ele falou: Ligeirinho, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa estranha, algo esquisito dentro de mim, eu estou com vontade de chorar. Eu falei: não, você já está chorando, para de chorar, porque os crentes estão olhando para nós, vão achar que nós estamos com medo. Ele falou: parar, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo. Eu falei: então chora baixinho. Para que eu mandei o homem chorar baixinho? Ele abriu o bocão e chorou mais alto ainda. Enquanto o meu colega chorava, enquanto as lágrimas desciam, ele levantou a mão para cima, foi até a frente, tirou o revólver da cintura e colocou na mão do pastor. E eu disse: o meu colega me traiu, e o Jesus dos crentes não apareceu. Eu vou começar a tirar aqui dentro, e o primeiro que vai morrer é meu colega por ter me traído. E quando eu coloquei a mão no revólver, o pastor falou: moço, lá em Friburgo, Morro Dedeira, Complexo Alemão, Parada de Lucas, Jacarezinho, Baixada Fluminense, Rocinha, Vigário Geral, Morro Dona Marta, Morro do Flamengo, Morro da Mangueira, Fazendinha, Morro da Formiga, Morro dos Macacos, Jacarezinho, Fluminense, Vigário Geral. Lá você faz o que bem quer. Aqui dentro quem manda é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui dentro quem manda é Jesus. Assim como fosse o dia de hoje, o meu braço paralisou e eu não tinha força para sacar do revólver. Eu fiquei com a mão presa sobre a arma. O que acontece? Sem força para sacar do revólver, os meus colegas olhando para mim, esperando eu fazer uma reação, mas eu não tinha como reagir. Eu baixei a cabeça e as lágrimas, sem querer, começaram a rolar do meu rosto. Enquanto as lágrimas começaram a chorar, começaram a rolar do meu rosto, eu levantei um pouco o meu rosto. E quando eu levantei, eu avistei um homem que descia de cima do púlpito daquela igreja. E aquele homem com um cajado nas mãos e vestes brancas, ele descia do púlpito daquela igreja, e ele veio ao meu encontro. Ele sentou do meu lado, bateu com a sua mão no meu ombro e disse: moço, você não tem me procurado, você não tem me desafiado, eu sou quem você procura. Aí era que eu chorava mais ainda. Aí que as lágrimas começaram a aumentar cada vez mais. Eu, de cabeça baixa, eu levantei minha mão para cima e eu disse: eu quero aceitar esse Jesus. E naquele dia 28 de março de 86, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no Rio de Janeiro, eu trocava uma escopeta, uma 765, uma Mauser, uma Musquephone, 38, 22, uma 380, uma R15, uma Aeros, uma Magnum 357, pelo um calibre de número 66, a Bíblia Sagrada. Troquei todas essas armas
pelo um calibre de número 66, que é a Bíblia. Hoje eu não preciso mais de um cigarro de maconha para ser feliz. Não preciso mais cheirar cocaína. Hoje eu não preciso de um LSD. Porque hoje eu tenho um Jesus. Eu tenho um Deus que pode preencher todo o vazio do meu coração. De um Deus que muitos não reconhecem o seu nome, mas desconhecem o seu poder. De um Deus que restaura vidas, assim como Ele restaurou a minha. Mas depois desse acontecimento, depois que aconteceu a minha mudança, ou o meu encontro com Jesus, no dia que eu fui à igreja, e eu mudei de vida daquele dia para cá até o dia de hoje, eu não sei o que é desviar, eu não sei o que é deixar o evangelho. Eu já sofri muito na minha vida, muito mesmo, mas eu estou com Jesus, e graças a Deus, o meu interesse, a minha intenção é estar com Jesus 24 horas. O meu compromisso hoje é só com Deus. Eu fui um homem muito incrédulo, muito duro de coração, a perseguir as religiões, cristãos, desafiava os cristãos a contenderem comigo, mas eles se humilhavam. Apedrejei muitas igrejas, acabei muitos cultos, em templos, ar livres, quando numa certa ocasião, num culto ar livre, eu acabei com um culto. Dali, aproximadamente uma semana, que eu acabei esse culto, mais ou menos meia-noite, o anjo do Senhor entrou na nossa casa, no nosso lar, e disse para minha esposa: eu vou levar a tua filha. Não é por causa tua, por causa da incredulidade e da dureza do coração do teu esposo. E quando foi a meia-noite de sábado, a minha filha já estava morta. Dava os últimos suspiros nos meus braços. Domingo, de meio-dia para tarde, já minha filha estava na sepultura. E aí, passado mais ou menos uns 7 dias, 8 dias mais ou menos, que eu perdi a minha filha, eu chegava do quartel, porque eu sou militar, aposentado da polícia militar, e eu chegava do quartel e entrei na minha casa e saí no quintal da minha casa. E quando eu saí no quintal, eu vi aquela voz no ar, uma voz áspera, braba, falou comigo e me disse assim: sabe por que tu perdeu a tua filha? Eu fiquei olhando, escutando, saiu do ar a voz, e aquela voz me disse: os crentes são culpados. Eles são culpados de tu perder a tua filha. Aí, como eu tinha acabado aquele culto no ar livre de frente à minha casa, eu fiquei furioso. Achei que era eles mesmos os culpados de eu perder a minha filha. Eu me decidi, me caiu uma raiva naquela hora, uma ira contra os crentes, contra os evangélicos. E eu me decidi acabar com ele. Até eu disse: custa que me custar, mas que eu vou eliminar com esses crentes, eu vou eliminar. E botei 6 balas no meu revólver, botei 16 balas no bolso e o facão. E fui para aí. Eu disse: você onde é que se reúne? Fui para lá. Cheguei no portão da igreja, dei um coice no portão de madeira, quebrou todo o portão de ripa. E fui para dentro da igreja, mas eu me esqueci de tirar o revólver. Levei as mãos na porta da igreja, olhei para dentro. Que o diabo me disse: tu atira para dentro, você tem uma porta para sair. Tu atira para dentro, eles vão sair, tu corta com o facão no pescoço. E eu levei as mãos na porta, olhei para dentro e me lembrei que não tinha puxado o revólver. Quando eu tirei a mão para puxar o revólver, eu estava intático. Minhas mãos não voltaram. Eu não tinha força nas mãos. Fiquei com as mãos presas na porta, nos umbrais da porta. Fiquei sem fala. Perdi a fala. E ali eu fiquei naquela situação. O porteiro mandava eu entrar e eu não podia falar, não podia sair dali, não podia me mexer, não podia andar. Senti aquela mão grande, uma baita de um braço, me pegou por trás, na perna, por meio das pernas. Me empurrou para dentro e eu sentei me largou sentado em cima da cadeira do porteiro. E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no cogote, e eu dobrei a cabeça, de cabeça baixa, fiquei ali.
E falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome, me disse: Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus. Aqui, Adão, tu não vai fazer o que tu queria fazer. Eu sou Jesus. Hoje tu caiu nas minhas mãos. Mas quando aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar. Me desmanchou, me fulminou a minha vida. Fiquei quebrantado por aquela voz. Para mim estava emendado o céu e a terra, ouvindo aquela voz falar, aquela voz suave, aquela voz saudável, com amor. E eu me desesperei chorando, mas eu não tinha fala, não podia falar. E aquela voz me disse: tu está vendo esse povo aqui, Adão? Este povo, aqui tem gente que não tem nem calçado para botar nos pés, mas é onde eu estou no meio deles, aonde tu nunca pensaste que eu estava, é aqui que eu estou. Hoje tu caiu nas minhas mãos. E aquela mão me largou do pescoço, e eu levantei o meu rosto. Aquele pregador estava falando da minha vida, estava contando a minha vida. Essa vida que tu vive é uma vida de tristeza e dor. E veio a voz para mim e eu dei um grito na igreja, disse: é verdade, esta vida que eu vivo não é vida. E todo mundo olhou para trás, a igreja estava cheia, o povo olhou para trás e eu me envergonhei, eu estava dentro da igreja. E ele me disse para mim: levanta e vem aqui, dobra o joelho. Jesus tem um plano na tua vida. E eu fiquei de pé, mas eu nunca me dobrei para ninguém. Aí eu fiquei de pé, me lembrei que eu estava armado. Levei a mão para tirar o cinto, uma cartucheira e revólver, e saltou misteriosamente o meu cinto da cintura. Nunca derrubei o revólver do corgo, e o meu revólver caiu fora do corgo, para um lado, facão para outro, e eu fiquei de pé. Um ser me pegou debaixo do braço, outro do outro braço, e eu não pude me abaixar para juntar o revólver e guardar, ficou lá extraviado. O cinto atravessar na cadeira, e fui para frente, me levaram para frente. Cheguei lá na frente do púlpito, me largaram na frente do púlpito. E ali ele mandou dobrar o joelho, o pregador. Dobrei o joelho. Fiquei de olhos abertos. Começaram a orar. Eu de olhos abertos. Dali um pouco, senti um soco por cima do meu peito. Olhei assim, eu enxergava duas cordas grossas se arrebentar por cima do meu peito. E eu fiquei apavorado, porque eu levei a mão para agarrar aquelas cordas, saltava fiapo daquelas cordas. E não conseguia agarrar, se sumia do meio das minhas mãos aquela corda. Quando arrebentou aquelas cordas, eu caí de rosto no soalho da igreja, em pranto, em lágrima. Desmanchou a minha alma. Me desmanchou a alma, o espírito, o corpo. Irmãos queridos, esta é uma entrevista ao vivo que nós estamos fazendo com o irmão Adão. Ele não contém as suas lágrimas, ele chora, porque nós sabemos que Deus tinha um plano nesta vida, que o qual nós sabemos que são centenas e centenas de almas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador através do seu testemunho. Irmãos queridos, a minha fala é para que o irmão possa se refazer destas lágrimas que são dadas por Jesus, pelo Espírito Santo, e continuar o seu maravilhoso testemunho. Aí, irmão, eu fiquei de pé. Tinha um tapete verde na frente do púlpito. Afundava os nossos pés. Vinha aquelas nuvens de glória do céu, raios de luz. Eu estava como um cordeirinho, eu queria saltar, eu queria pular de alegria. Eu não resistia à glória dos céus. Eu saí caminhando pelo corredor da igreja, parecia que eu queria voar. Fui lá para minha cadeira, me sentei, agarrei aquelas imundícias, aquele revólver, com a maior vergonha da minha vida. Saí para a rua, eu queria saltar, eu queria gritar de alegria, com aquela glória que me acompanhava. Fui para casa, passei a noite naquela glória, não podia dormir de alegria, de glória. No outro dia fui para o quartel, quando foi das 3 horas em diante da tarde,
eu disse para o capitão, meu comandante da companhia, eu disse: capitão, eu quero que o senhor me dispense. Eu quero ir numa igreja que eu fui ontem de noite. Eu estou com alegria que eu não registro. Desde aquela hora que eu fui da igreja ontem, fui para matar os crentes e fiquei transformado assim. Ele me disse: tu está louco, rapaz, tu não era assim. Eu disse: não, eu estou diferente, eu sinto uma glória, uma alegria dentro de mim. E comecei a chorar na frente dele, que eu não resistia falar naquela glória. E ele me dispensou, me mandou para casa. Eu cheguei em casa, disse para minha esposa: tu te arruma e vamos numa igreja que eu fui ontem de noite. E eu não registro essa glória, eu quero que tu vá lá, para te sentir a mesma coisa que eu senti. Então foi assim que Jesus me converteu, me salvou. Realmente, naquela noite, Jesus entrou em mim, entrou os céus, Deus falou diretamente comigo, me salvou direto. Ele entrou no meu sangue, na minha carne, nas minhas veias. Eu fiquei transformado direto naquela noite, nunca mais voltei atrás.